Estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. É uma alegria receber o irmão Gedir aqui para estudar a lição conosco mais uma vez, não é verdade? Mais uma vez, pastor. Que bom, hein? Irmão Gedir, vamos começar fazendo uma oração? Vamos lá. Uma breve oração pedindo a bênção e orientação de Deus para o estudo da lição de hoje. Nosso maravilhoso Deus e querido Pai, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Esse livro sagrado será aberto para comunicar esperança, para comunicar luz para os Teus filhos. Que esta mensagem possa falar aos nossos corações. Que seja essa a nossa prece, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmão Gedir. Amigos, lição número 3, a história de fundo, o prólogo. A gente até já mencionou aqui que nessa semana vamos estudar os versos iniciais do Evangelho de João. Mas hoje, de uma maneira surpreendente, nós vamos dar um salto grande aqui e vamos lá para o capítulo 17. Ou seja, vamos para o epílogo, né? Já saímos do prólogo, vamos lá para a conclusão, né? Mas é o assunto. Por quê? A glória. A glória. Mais um tema recorrente que vai estar presente no Evangelho de João. Então, a glória. E aqui está pedindo para a gente ler, irmão Gedir, os 5 primeiros versos do capítulo 17. No capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Eu vou ler o texto aqui com os nossos amigos e diz o seguinte, ó, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Por que esse texto? Porque João 17, o finalzinho aqui da leitura que nós fizemos, explica. A glória de Cristo que sempre existiu, que ele sempre teve, antes da fundação do mundo. E lá, no verso, aqui no capítulo 1, diz assim, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O finalzinho aqui do verso 14. Ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Por isso que a lição faz esse link do capítulo 1, do prólogo, né, com o capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Agora, pastor, quando a gente vê a palavra glória, a gente a toma como algo bom, como algo benéfico, como o próprio manual diz aqui, honrar, louvar, exaltar, glorificar. Agora, como é possível, e às vezes a nossa mente começa a vagar um pouco, como é possível alguém morrer na cruz e dizer que aquilo estava glorificando ele? É possível isso? Porque então, a morte de cruz era algo terrível, vergonhoso. Ao invés de ser uma honra, né, de ser uma coisa assim, pomposa, uau, né, como você usou aí para explicar a questão do significado da palavra, né, mas Jesus está dizendo, está chegando a hora. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então, é uma loucura para o mundo isso. Por isso que a Bíblia fala, né? É uma loucura. Vai morrer na cruz e vai ser glorificado? O fato é que na cruz iria ser a consumação do plano. O plano que tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo. E aqui, amigos, o que era vergonha para o mundo é a glória para Deus. Porque foi através disso aqui, através da cruz, através do sacrifício de Jesus, que as pessoas poderiam ter a oportunidade da salvação, as pessoas poderiam ter a oportunidade da vida eterna. Então, essa coisa louca, a cruz é vergonha, a cruz é loucura para o mundo, mas que é a glória de Deus. Às vezes fico pensando assim, pastor, como o pastor usou o texto, né, antes da fundação do mundo, a gente vendo esta glória que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver como que era esta glória dele antes da fundação do mundo,
Aí a gente olha para o ser humano que é pecador, que está lá no baixo nível, né? Porque isso que é o que o pecado faz, nos coloca lá no fundo do poço mesmo, e a gente vê esta glória, a glória de Deus, usada lá no princípio, fundindo com a humanidade, né? E sendo estabelecida na cruz. Isso é algo realmente que às vezes nós não conseguimos entender. É desafiador para o intelecto humano, como eu já falei no estudo desta semana. Agora, aqui, para todas aquelas centenas de pessoas que foram, centenas, eu que estou dizendo, né? Talvez a história fale milhares de pessoas que foram condenadas à morte de cruz, realmente foi uma vergonha. Foi vergonhoso, porque era a condenação dos seus maus atos, do seu desafio ao império, então não tinha nada de glória. Mas a cruz, a morte de Jesus, é a glória de Deus em que sentido? Veja, foi através da cruz que se provou, mais uma vez, que Jesus tem poder sobre a morte. Ele diz assim, ó, o Pai confiou a mim o poder de dar vida para quem eu quiser. O texto que nós acabamos de ler. Né? Então, eu posso dar a vida para quem quiser. Na realidade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho o poder de dar a minha vida e reavê-la. E foi através da morte de Jesus que ficou claro e evidente. E que glória! Porque esses milhares que foram condenados à morte de cruz não ressuscitaram. Mas Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E esse método cruel que era a crucifixão. Ele venceu a morte e isso é a glória de Deus. Então, mesmo sendo um momento de dor para ele, e foi mesmo. Naquela sexta-feira terrível, né? Onde ele chega ao clímax do seu ministério, poderíamos afirmar que aquela sexta-feira dos seus 30 e poucos anos de vida foi o clímax, foi o ápice, né? O ápice, né? Então, isso mostra que eu tenho valor para o céu. Porque se ele chegou naquela condição, se ele pagou o preço, se ele comprou, se ele resgatou, é porque ele vê algo de bom em nós. Com certeza. O céu está ansioso para alcançar todos os seres humanos. E o sacrifício de Jesus na cruz foi para dar oportunidade de você ter a vida eterna. Louvado seja Deus por isso, né, irmão? Amém. Louvado seja Deus por isso, pelo sacrifício de Jesus em nosso favor. Meu amigo, doxa, a glória de Cristo na cruz. Esse é o assunto de hoje e eu espero que você aceite, que você creia. Né? Eu sei que às vezes é um assunto difícil, complexo da gente entender, mas a melhor alternativa que a gente tem é crer. Porque se nós não crermos nisso, nós estamos condenados, nós estamos perdidos para sempre. Muito obrigado por nos acompanhar, obrigado, irmão Gedi, pelo estudo de hoje. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Um abraço.